Assim, deixa eu só colocar um bom dia aqui no chat, só para me fazer presente, que já vamos. Todo mundo já te Ai, viu. não, mas para constar aqui a presença, Ah, tá. não é? Tem que constar a presença. Pronto. Então, bom dia, pessoal. Bom, Vamos, bom vamos dia, iniciar. Rosângela, querida. Bom dia, tudo bom? Nós vamos Tudo. iniciar, nós vamos iniciar mais uma vez a, a nossa manifestação, nosso debate, a nossa reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez nós estamos aqui no espaço, agradecemos por ele, na pessoa do Goze, que está ausente, na pessoa do Milito, que está aqui a nos auxiliar, e agradecemos também a jornalista, a Raquel, sempre tão atenciosa, ela providenciou o card, inseriu a mensagem, corrigiu, foi assim uma companheira sensacional. E nós temos hoje mais duas companheiras, não é? Nós somos em três. Nós teremos a Dora Colarício. Ela vai falar sobre a importância da mulher na ciência. Dora, você está aí, Dora? Cadê a Dora? Ah, Tô está ali. aqui. Bom Temos dia, também pessoal. Bom dia. Cadê Bom a dia. Kátia? A Tô Kátia Lopes de aqui. Ribeiro. Bom dia, querida. Bom Ela dia. Ela vai falar sobre a mulher e os direitos da consumidora. E Rosângela dos Santos vai falar sobre a violência contra a mulher. Nós queremos também lembrar o seguinte: sábado, dia 14 de março, fez 8 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O assassinato ocorreu no dia 14 de março de 2018. Então, nós sabemos que foi um feminicídio político. A Marielle é uma vereadora negra, periférica, favelada, lésbica, que defendia os direitos humanos, denunciava milícias, e é uma forma de torná-la sempre presente. Marielle e o Anderson presentes hoje e sempre. Então, nós vamos começar, aí nós vamos pedir para a Dora iniciar, e aí, quando for o momento, viu, minha querida Raquel, aí nós falamos para você qual é o momento de colocar o vídeo da Dora, que é esse último vídeo que foi passado, é o da Fiocruz, tá bom? Dora, por gentileza. Você pode se apresentar, Dora, falar um pouquinho de você, o que que você faz. Bom dia a todos. Eu sou pesquisadora científica do Instituto Biológico, que pertence à Secretaria da Agricultura do Estado, e eu sou aposentada desde agosto de 2025. Trabalhei no Instituto por um período de 45 anos, desde a minha formação, da minha graduação em Biologia. Atualmente, eu sou vice-presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo e tenho, assim, muito empenho em poder falar a respeito da carreira científica para as mulheres, né? A importância da carreira científica para as mulheres e a importância que nós devemos dar para que mais mulheres participem da ciência, não só na formação, mas também na evolução da carreira. Essa carreira de pesquisador científico, da qual eu faço parte, ela foi criada pela Lei 125/75 nos Institutos Públicos de Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela foi uma criação desses institutos. E ela foi modificada recentemente pela Lei 1435 de 25, que foi aprovada em 31 de outubro
de 2025, após muita luta da Associação dos Pesquisadores Científicos para que isso não acontecesse. Nós encaramos que houve um desmérito da nossa carreira nos institutos públicos de pesquisa. A aprovação dessa lei, assim como a extinção de vários cargos públicos com um decreto recente, o 70.410, eles contribuem fortemente para o esvaziamento dos institutos públicos de pesquisa no estado de São Paulo. São 16 institutos, eram 19, antes de que fossem aglomerados em um instituto de pesquisas ambientais. Nós tínhamos o geológico, o florestal e o botânico como institutos independentes que foram agrupados. Portanto, o que eu quero dizer é que a carreira de pesquisador científico, ela tem 2.000 cargos, ela não é uma carreira grande, ela é uma carreira pequena. Atualmente, em atividade, estão apenas 1.000 pesquisadores. Os demais pesquisadores estão já aposentados. Isso ocorre pela falta de concursos públicos. E isso nós vamos ver que agride frontalmente a formação que ocorre de mulheres nos cursos de pós-graduação. De acordo com um levantamento feito pela Body Elsevier de 2002 a 2022, no Brasil, as mulheres representam cerca de 49% a 57% das pesquisadoras e estudantes de pós-graduação. A maioria está entre as bolsistas de mestrado e doutorado, de acordo com o plano de pós-graduação de 2025. Então, o que acontece? Nós temos uma ampla paridade na formação das pesquisadoras, mas essa paridade, ela não se sustenta ao longo da evolução na carreira. Nos últimos 20 anos, houve um crescimento da produção científica feminina de 38 para 49. Embora essa igualdade tenha sido apontada no início da carreira, então nós verificamos que nos primeiros 5 anos de carreira, a autoria das mulheres ou coautoria das mulheres nas publicações científicas, ela estava em torno de 49%. Com o decorrer do tempo na carreira, com a evolução, após 21 anos de carreira, esse valor cai para 36%, mostrando que realmente há um decréscimo, né, da participação feminina nas publicações científicas. Em um rastreamento que foi realizado em 2020, na plataforma Lattes do CNPq, onde a maior parte dos pesquisadores científicos do Brasil coloca e disponibiliza a sua produção científica, foi verificado que dos 77.800 pesquisadores que estão registrados nessa plataforma, apenas 31.000 são mulheres. Portanto, há realmente uma baixa participação das mulheres na evolução da carreira. O que nós vemos é que existem várias iniciativas, tanto do MEC quanto da CAPES, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para que as meninas e as mulheres participem da ciência, com programas como aqueles da Fiocruz, né, que nós vamos poder observar todos esses valores que eu falei aqui, mostrando que há um incentivo para as mulheres e meninas na ciência. Existe o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que foi criado pela ONU, e ele é no dia 11 de fevereiro. Inclusive, esse dia é respeitado aqui no Brasil, inclusive por iniciativa do MEC e do governo federal. Existe também uma iniciativa do governo federal, através do MEC, de incentivar a participação de mulheres negras, indígenas e com deficiência na cota de bolsas para doutorado, para programas de doutorado, inclusive com doutorado no exterior. Isso é muito importante, a meu ver, porque amplia a participação das mulheres na ciência e é um projeto que carece que seja cada vez mais participativo e seja incentivado
principalmente pelo aporte de recursos públicos. Uma outra questão que deve ser apontada com relação às mulheres é a questão de que as pesquisas realizadas pelas mulheres têm baixo impacto nas políticas públicas. As pesquisas realizadas pelos homens têm maior impacto. No último ano, das 107 pesquisas que tiveram impacto, eram apenas 23 de mulheres. E nós também observamos que as mulheres, nos cargos de liderança acadêmica, elas não participam. Elas participam na base da produção científica e do trabalho científico, principalmente nas áreas de enfermagem, farmacêutica e toxicologia, e muito pouco na área de computação e matemática. Isso também precisaria ser modificado, precisa ser incentivada a maior participação das meninas nas matemáticas. E também a maior participação das mulheres na Academia Brasileira de Ciências. A Esther Sabino, que é uma das mulheres que está na Academia Brasileira de Ciências, atribui essa baixa participação das mulheres da ciência na academia, de terem um baixo número, são apenas 14% das mulheres que fazem parte da Academia Brasileira de Ciências, ela atribui isso à jornada dupla ou tripla que as mulheres enfrentam e aos cuidados que estão para as mulheres com os familiares, tanto filhos quanto pais, e em várias épocas da vida elas se afastam, inclusive pela maternidade. Um fator que vem sendo considerado pelo CNPq, permitindo que haja um comprometimento da própria instituição quando a mulher estiver afastada em período de maternidade. Para que a gente veja que há incentivo para as meninas e mulheres na ciência, tem um vídeo da Fiocruz que é muito interessante e mostra essa questão. Eu vou pedir, então, para que a Rosângela ou a Raquel apresentem esse vídeo e agradeço bastante vocês terem me dado a oportunidade de falar das mulheres na ciência, principalmente da carreira de pesquisador científico no estado de São Paulo, que precisa muito ser valorizada, porque ela pode dar uma oportunidade, através de concurso público, para as meninas e mulheres que estão saindo dos programas de doutoramento. Obrigada, pessoal. Até. Por gentileza, Raquel. É o da Fiocruz. A história está marcada por nomes de grandes mulheres que ousam sonhar alto, subvertem expectativas e conquistam seu espaço. Mulheres que, com suas pesquisas, geram novos conhecimentos e contribuem para moldar o mundo, mesmo quando, injustamente, não recebem o crédito. Hoje, com as mudanças na sociedade, muita coisa já melhorou, mas ainda há muito a ser feito. No Brasil, somos 51,8% da população, mas representamos apenas 40,3% da comunidade científica do país. No mundo, esse percentual cai para 30%. As mulheres querem mais inclusão. Consolidar-se e ter perspectivas de crescimento com igualdade de cargos e salários continuam sendo obstáculos, especialmente para mulheres não brancas. E foi para enfrentar essas dificuldades e firmar o seu compromisso com a promoção da equidade de gênero na ciência que a Fiocruz instituiu em 2019 o programa Mulheres e Meninas na Ciência. O programa está presente em todo o país por meio dos escritórios e unidades técnico-científicas da Fundação, fomentando o debate sobre gênero a partir de suas iniciativas, estruturadas em 3 eixos. Valorização das mulheres na ciência. Além de ter como foco o reconhecimento das pesquisadoras e suas contribuições, o eixo debate os problemas e propõe mudanças para que mais mulheres avancem em suas trajetórias. Mais meninas na Fiocruz. Por meio de editais, estrutura o desenvolvimento de ações que promovem a igualdade, o acesso e a participação de alunas da educação básica no campo científico. Estudos e publicações em gênero, ciência e saúde.
Incentiva a produção científica que valorize a dimensão de gênero nas análises sobre ciência e saúde. A Fiocruz acredita que a maior participação das mulheres na ciência vai além de suas inestimáveis contribuições. Ela é fundamental para orientar e inspirar toda uma nova geração de meninas, futuras cientistas ou não. Vamos todos juntos construir uma sociedade mais justa e democrática. A diversidade de vozes presentes e a visibilidade do trabalho das mulheres na ciência nos faz acreditar que o futuro é hoje. Acesse o site do programa no portal Fiocruz e nos siga nas redes sociais. Obrigada. Obrigada mesmo, Dora. Obrigada, Raquel. Então, Obrigada, em, pessoal. em segmento, nós teremos a Kátia Lopes Ribeiro. Ela vai falar sobre a mulher e os direitos da consumidora. Por gentileza, apresente-se, Kátia. Bom dia a todos. Eu sou professora aposentada. Não me aposentei por idade, mas por problema de saúde, né? Por causa da minha doença autoimune. Fui militante durante muitos anos, né? Agora eu não estou ligada a nenhuma entidade, mas continuo na luta. Quando a gente tem que brigar pelos nossos direitos, a gente está na luta aí, procurando melhorar a situação, né? Porque está muito complicada, estamos numa luta contínua. Até uma colega me falou outro dia, nossa, eu achei que quando a gente se aposentasse, a gente descansaria. Eu estava comentando isso com a Sueli também, né, Sueli? A pessoa acha que quando se aposenta vai descansar, mas infelizmente não é assim. E depois que a gente atinge uma certa idade, parece que a luta é maior ainda. Então, eu tenho observado muito, né? E eu achei interessante fazer a luta da mulher como consumidora, os seus direitos. Então, são duas lutas aí, né? A luta como consumidora, a luta para ser ouvida. E depois eu vou falar de mais um item. A luta da mulher como consumidora é uma história antiga de desigualdade, né? Ao mesmo tempo que a mulher é gestora do lar, que ela se preocupa com as compras, em deixar com a limpeza, com a família, ela, ela é, ao mesmo tempo ela é vulnerável, né? E é desrespeitada, porque muitas vezes ela é um alvo fácil, né, do oportunismo. São problemas históricos persistentes. A gente vê pela a taxa rosa, né, que eles chamam, que para a mulher tudo é mais caro. É incrível. Mas vocês podem observar, aqui perto tem eu até achei graça, tem um cabeleireiro, ele cobra mais caro o corte de mulher do que o corte de homem, corte de cabelo, ainda que o cabelo da mulher seja curto. Eu perguntei para ele qual a diferença. Ele deu uma risadinha e não me respondeu até hoje. Então a gente vê já o preconceito, é o racismo estrutural, é o machismo estrutural. Então a mulher é ideal para comprar, ela tem, né, tem os estereótipos em relação à mulher, que ela é mais vulnerável, ela é mais suscetível de ser enganada, ela tem mais dificuldade. Hoje em dia, nem tanto, mas até algum tempo atrás, a mulher, para conseguir financiamento, ela precisava da autorização do marido ou do esposo. Isso aí, com essa barreira, a gente, de certa forma, nós superamos, entre aspas, porque para nós fazermos um empréstimo, para sermos enroladas, é muito mais fácil. Tanto é que quem me conhece, a Sueli sabe que eu levei um chapéu do Banco do Brasil, fui roubada pelo gerente,
procurei o PROCON, depois de analisar, me mandou para a faculdade de Direito. Os caras da faculdade de Direito assumiram o meu problema. Quando eles descobriram que era o gerente do Banco do Brasil, eles desistiram. Quando a coisa chega no gerente, eles caem fora. Eu tenho todos os comprovantes de pagamento, que eu paguei parte do acerto. Faltava 10 mil, eu paguei 6. Não houve abatimento da minha conta, né? Aquela amortização. Aí tentamos entrar em acordo com o PROCON. Chegou, teve a época da pandemia, e eu sei que eles passaram minha dívida para 15 mil de novo, bloquearam minha conta e eu estou acabando de pagar essa dívida agora. Então, a gente vê que, mesmo em questão de financiamento, a gente ainda encontra muitos obstáculos. Em relação a produtos, serviços inadequados, a gente pode ver que, para a mulher, eles ignoram muitas vezes o problema da mulher. A gente pode ver no design dos carros. Eu não dirijo, tá? Mas quem dirige, já vi muita reclamação que não é feita adaptação para a mulher, muita coisa. A mulher é ignorável, ao mesmo tempo que ela é uma grande consumidora, ela se torna invisível. Ela é ignorada nas suas dificuldades, nos seus problemas. E constrangimento em estabelecimentos. Muitas vezes a mulher é seguida, né, com suspeita de furtos, abordada de forma grosseira, constrangedora. E, às vezes isso aí acontece até entre mulheres. Que nem eu comprei uma bota um tempo atrás e eu perguntei na loja: essa bota escorrega quando chove? Não, a senhora pode levar tranquila. Eu falei: eu não posso cair, eu tenho problema de coluna, eu já infartei, tenho uma série de problemas de saúde. Não, a senhora pode levar. A primeira chuva que deu, eu tomei uma queda danada com a bota. Fui descer a ladeira, fui para o chão. Ainda bem que eu estava com um casaco grosso e amorteceu a minha queda. Voltei na loja, não queriam me devolver. Eu falei: bom, eu vou no PROCON, vou pôr nas redes sociais. Acho que o Sueli lembra dessa história aí. Vou pôr nas redes sociais e vou denunciar vocês. Aí devolveram meu dinheiro e a gerente da loja falou: não, a senhora não volta mais aqui porque a senhora não é bem-vinda. Foi isso que eu ouvi da gerente. Eu falei: você pode ficar tranquila que eu não tenho intenção nenhuma de voltar a comprar nessa loja. E nunca mais voltei mesmo. É aqui na Marechal, a primeira lojinha de sapato lá da Marechal Deodoro. Acho que é Chai, não sei, uma coisa assim. Eu nunca mais voltei na loja. Então a gente vê, que nem diz a Djamila Ribeiro, que existe o machismo, o preconceito até entre as mulheres. Uma mulher querendo explorar outra. Infelizmente existe isso daí. E nós temos a luta pelo espaço de fala, né? Ter voz, ter vez, nós precisamos ser ouvidas para a gente não ser ignorada. Então, a gente tem uma série de desafios. Muitas vezes tem invalidação da nossa reclamação, eles não acreditam que a gente está falando a verdade, a gente nos trata com ironia, ou de maneira simplória: ah, titia, ou vovó, não sei o que lá, sabe, aquelas faltas de respeito que a gente vê. A diferença quando a pessoa trata a gente de uma maneira carinhosa ou irônica. E muitas vezes a gente é tratada de maneira simplória. E a dupla jornada da mulher faz com que essa situação se agrave, porque ela tem o lar, tem os serviços, né? Muitas vezes trabalha fora. Então, essa falta, ela tem menos tempo, menos energia para poder reclamar. Outra coisa que
pega muito com a mulher consumidora é saber o que tem nos produtos. Muitas vezes você não sabe o que contém aquele produto. Ou, às vezes, os ingredientes vêm em letras tão minúsculas que você não consegue enxergar. Ou até a luz da loja é insuficiente para você enxergar. A Sueli lembra quando eu era vegana, que eu fui vegana durante 5 anos. Tem uma loja aqui no Carrefour que eles vendem. Eu ia comprar produto, eles falavam que era vegano. Quando eu chegava em casa com a luz mais clara que eu ia ler, não era vegano e eles não queriam me devolver o dinheiro. Então eu passei por esse problema várias vezes. Agora eu desisti de ser vegana, esse é um dos motivos, a dificuldade de poder comprar os produtos, de comer fora, essa, essas dificuldades próprias que a gente passa, né? Pela desconsideração que a gente sofre. E muitas vezes também nós encontramos dificuldades em relação aos órgãos que a gente teria, que a gente tem para pedir ajuda. Quem deveria nos dar apoio, muitas vezes não dá. A gente não encontra o apoio, às vezes, do PROCON, das agências reguladoras, de associações comerciais. O que tem assim impulsionado as nossas reclamações, que eu tenho me valido muitas vezes, é a reclamação. Eu faço reclamação nas mídias, no Reclame Aqui, no Proteste. Aí eu divulgo em todas as redes e aviso a loja, eu mando cópia para a empresa que me sacaneou. Às vezes eles voltam atrás. Eu tive muitos problemas com o Mercado Livre, produtos que eu comprei não chegaram, produtos que vieram errado, produto danificado, o componente do produto era diferente do que foi anunciado. Então, muitas vezes eu ganhei na raça, fazendo reclamações e espalhando em redes sociais. Parece que isso daí é dos caminhos que a gente tem para ser ouvida. E muitas vezes a mulher, como consumidora, ela acaba também, já aconteceu de ser assediada e não ser ouvida. E as diferenças que existem são enormes entre a mulher branca de classe média. Essa sofre, né? Muitas vezes ela passa por essa dificuldade, mas com mais intensidade. A mulher negra, periférica, a indígena, com deficiência ou a idosa. E a luta da mulher idosa pelos seus direitos de consumidor é mais complexa ainda. Certa vez eu chamei alguém para fazer serviço e a pessoa me cobrou horrores. Eu falei, não. Então eu estava comentando com a Sueli, eu falei, nossa, Sueli, a gente depois que fica velha, se a gente é sozinha, é a diferença de orçamento que eles fazem para uma pessoa e para outra, às vezes o mesmo serviço, se a mulher for sozinha e idosa, para mulher sozinha, idosa é muito mais caro do que aquela que tem o seu companheiro, o seu filho, alguém da família do lado. Aí a Sueli até falou para mim, não é impressão sua? Eu falei, não é não, Sueli. Você lembra, né, Sueli, que eu tive esse problema? Ela falou, não é impressão sua, eu nunca tive problema. Eu falei, mas você tem seu companheiro, eu não tenho. Eles sabem aonde eles podem mexer. Então, o etarismo, a mulher idosa, ela não é público-alvo, considerada como público-alvo. Muitas vezes ela é deixada de lado, ou ela é tratada em voz alta,
Já aconteceu de, numa loja, eles conversarem comigo como se estivesse conversando com alguém que tivesse deficiência auditiva. Eu falei, olha, eu ouço muito bem, graças a Deus. A pessoa deu uma risadinha e às vezes trata com apelido, a presunção de achar que a gente não sabe escolher produto, eles acham que a gente não sabe comparar preços. Esses dias atrás eu comprei um vidro de palmito e a água estava escura. Eu cheguei em casa, a água estava mais escura ainda. No dia seguinte eu fui devolver. Quem me atendeu foi mulher lá no Bem Barato. Eu falei, esse palmito está estragado. Eu quero devolver. Ela falou, a gente não devolve dinheiro, a gente dá voucher. Eu falei, que voucher, coisa nenhuma. Eu não paguei com voucher. Eu quero meu dinheiro de volta. Ah, calma, minha senhora. Aí eu levantei o tom de voz. Calma, minha senhora. Eu falei, vou ficar calma, devolve meu dinheiro que eu fico calma. Aí devolveram. Então a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Eles acham que a gente não sabe, né, fazer. Tem o machismo estrutural que agrava esse problema. E o preconceito de gênero não desaparece com a idade, ele se transforma. O homem que é machista, que não é porque ele fica idoso, ele muda, a não ser que ele se conscientize, o que é difícil. Mas ele se torna pior ainda. E a mulher passa a sofrer mais ainda esse preconceito. Às vezes, você vai dar sua opinião, eles falam que a gente está com confusão mental. Eu já ouvi falar isso. A senhora está com confusão mental, a senhora está confundindo as coisas. Isso é teimosia de velha. Eu falo, não importa que seja teimosia, eu quero meu direito e nós temos que lutar por isso. E a solidão, né, como eu falei, é fator de vulnerabilidade. Às vezes a gente precisa de alguém para te ajudar a garantir seus direitos. A presença de um homem ou jovem, né, como escudo social. O que está acontecendo comigo, mais uma vez eu estou passando por uma situação dessa. Eu fui numa clínica dentária, fiz o orçamento em dezembro, eles exigiram o pagamento total. Eu fiz dia 19 de dezembro. No começo de janeiro, a senhora já vem provar. Eu fui no começo de... Aliás, no começo de janeiro eu não fui porque eles não me chamaram. Dia 14 de janeiro, como ninguém tinha... Parece que tinha desaparecido, né? Ninguém tinha me chamado, falado nada, e eu mandei mensagem para a clínica. Falei, olha, se vocês não forem fazer o serviço, eu vou desistir. Ah, não, eu venho aqui tal dia, né? Que depois de eu insistir, eu fui, provei uma, duas, três vezes e nada deles acertarem. Queriam modificar o meu sistema de clipes para fazer outro sistema que não ia dar certo. Tentei desistir 3 vezes. Eles não aceitaram. Teve um dia aliás, 2 dias, eu fiquei 2 vezes, 2 dias, quase o dia inteiro na clínica e nada de resolverem. Numa segunda-feira, eles mandaram eu ir, passei o dia lá. Eles tinham feito o molde superior errado, torto. Já tinham conseguido acertar a parte de baixo, mas a de cima estava torta. E um dos dentistas falou, olha, tá errado isso aqui, não sei o que lá. Eu sei que não deixaram, não arrumaram, me mandaram para casa com a prótese torta, solta, e não queriam devolver meu dinheiro. Precisei chamar meu filho, uma amiga, fomos em 3 para conseguir assinar um distrato da compra. Ainda não me devolveram, mas eu já tenho dia marcado no Procon, que antes mesmo deles me devolver o dinheiro, se der o dia certo aí no Procon, eu vou, porque eles não vão levar meu dinheiro fácil assim, não.
E eu acho que a gente tem que lutar sim. E muitas vezes também eles fazem venda casadas, cláusulas abusivas, serviços superfaturados e falta de apoio na hora da reclamação. E o oportunismo, né? Era isso. Acho que tem um vídeo para reforçar essa parte do PROCON. Era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a todos Obrigada, pela obrigada, oportunidade. Kátia. Lamentamos os seus dissabores aí nessa área, viu? Vamos pedir para a Raquel, por gentileza, expor o vídeo. É aquele do 60 a mais Olá, do sejam consumidor. bem-vindos. Obrigada. O direito da pessoa se senta mais ao atendimento preferencial e ao respeito nas relações de consumo. Envelhecer é uma conquista da sociedade. Os idosos merecem respeito, dignidade e condições adequadas de consumo. O Procon de São Paulo atua para garantir que esses direitos sejam respeitados. O Estatuto da Pessoa Idosa garante prioridade de atendimento em órgãos públicos e privados e prevê punições contra práticas discriminatórias. Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor também assegura tratamento digno e seguro a todos. Além disso, decretos estaduais e municipais reforçam a obrigação de cumprimento. O atendimento preferencial é obrigatório em bancos, lotéricas, supermercados, farmácias, hospitais, repartições públicas e muitos outros locais. Também há vagas exclusivas em estacionamentos, assentos reservados no transporte coletivo e atendimento ágil em filas e caixas. Respeito nos estabelecimentos. O idoso deve ser tratado com cordialidade e paciência. Atos de desrespeito, constrangimento ou negligência são proibidos. O descumprimento pode gerar multas, sanções administrativas e até configurar crime conforme o Estatuto da Pessoa Idosa. O Procon de São Paulo fiscaliza estabelecimentos que descumprem a lei, orienta consumidores idosos sobre seus direitos, recebe reclamações e aplica sanções quando necessário. Também promove a conscientização em toda a sociedade. O respeito à pessoa 60 a mais é um dever legal e também um ato de cidadania. Garantir atendimento preferencial é valorizar a experiência e a dignidade humana. O Procon de São Paulo está à disposição para orientar e proteger os direitos dos consumidores 60 a mais. Respeitar a pessoa 60 a mais é respeitar o futuro de todos nós. Obrigada, Raquel. Nós vamos dar continuidade agora com a fala de Rosângela dos Santos. Eu sou oficial de justiça, aposentada, vou fazer 10 anos de aposentadoria aqui em Santos e também faço parte da diretoria do Sintrajus. O Sintrajus é o Sindicato dos Servidores do Judiciário Estadual na Baixada Santista Litoral e Vale do Ribeira, que há poucos meses obteve na Justiça a, a carta, o registro sindical. Então vamos lá, nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. Quando nós falamos em violência, força bruta em relação à mulher, nós entendemos que essa violência ela vem lá do período colonial. Vem de 1500, são 526 anos de história de uma estrutura machista, paternalista, uma, uma estrutura em que o homem ele entendia que era o dono do corpo da mulher. Foi uma época em que a sociedade brasileira ela foi forjada com base na violência, castigos, estupros, e essa é uma situação que perdura até hoje, essas raízes históricas. Aí o que acontece? Os homens, eles vão se sentindo cada vez mais fortes, mais poderosos, e isso vai autorizando
legitimando, fazendo com que isso seja aceito socialmente. E nós chegamos a um limite insuportável. Os exemplos estão na mídia. São estupros coletivos, são feminicídios, uma série de barbaridades perpetradas. E nós vamos pedir agora para a Raquel, por gentileza, passar. É uma reportagem com estatísticas para embasar a nossa fala. Por gentileza, Raquel. Aí também você já fica liberada. Obrigada mesmo, viu? Já vai entrar, pera só um pouquinho. Ah, bom. Muito obrigada. Que é um vídeo rapidíssimo esse. Tô tentando entender por que que não tá saindo áudio. Uhum. São problemas técnicos, tudo ao vivo, uma tecnologia que às vezes nos prega peças. Foram vítimas de feminicídio no ano passado. 568 mulheres foram vítimas de feminicídio no ano passado, uma alta de 4,7% em relação a 2024. Esses dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e dão um retrato horroroso e preciso do que a gente sofre no Brasil, a violência contra a mulher diariamente. 6 em cada mulheres assassinadas eram negras, metade tinha entre 30 e 49 anos. 80% dos criminosos eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. E o lar, a casa das pessoas, a casa dessas mulheres, é o lugar mais perigoso. 66% dos feminicídios acontecem dentro de casa. O levantamento do Fórum chama a atenção para a importância de se levar o atendimento especializado para o interior do país. Isso porque metade dos feminicídios em 2024 aconteceu em cidades pequenas, que são as que têm menos de 100 mil habitantes. Mas apenas 5% delas têm delegacias da mulher. Um número ainda melhor tem abrigos onde a vítima de violência doméstica pode buscar refúgio. E aí tem uma questão que é óbvia, né, e que a pesquisa mostra, onde há maior rede de proteção, a proporção de crimes é menor. 568 mulheres foram vítimas de feminicídio. Obrigada, Raquel. Então, esse número é de 1.568 mulheres vítimas de feminicídio. E o ciclo da violência, ele tem três fases. Tem a fase da lua de mel, da tensão e agressão. Na fase da lua de mel, nós temos o seguinte: meu amor, meu bem-querer, você é a minha vida, o amor da minha vida. No momento em que esse amor é contrariado, aí se diz: não, eu não quero isso, eu não queria aquilo. Quando a mulher vem com essa fala, vem o momento da tensão. Aí, nessa fase, ele vai dizer assim: você não era nada. Você está assim, mas eu é que te tirei da lama. E no momento em que o agressor ele encontra na mulher uma resistência, ele parte para a violência física. E nós temos como inspiração de luta contra a violência masculina a Maria da Penha. A Maria da Penha, Maia Fernandes, que deu nome a uma lei e que, até hoje, está nas trincheiras para defender os direitos da mulher. O homem,
ele se torna violento porque dentro dessa estrutura social do patriarcado, do machismo, da misoginia, ele entende que o corpo da mulher pertence a ele. Então, ele pode fazer o que ele quiser com o corpo da mulher. Ele tem esse poder, ele tem esse controle na cabeça dele. O que acontece quando um homem é preso e ele chega na delegacia, ele encontra aquele sistema, aquela rede de proteção para a mulher? Na mente dele, ele não é responsável. A responsabilidade pela agressão é a própria mulher. Porque ele diz assim: ah, eu sou um bom pai, eu sou o provedor dessa família, dessa casa, eu é que sustento, eu é que corro com tudo. Então, ele se sente justificado e culpabiliza a mulher, a própria vítima. E essas agressões, essas mortes, atingem a todas nós, porque nós ficamos abaladas também com essa situação. É muita pressão, nós não suportamos. Essa é que é a verdade. As sobreviventes, as que ficam a assistir os jornais, as reportagens, os depoimentos da família, ficam numa agonia incrível, porque a mensagem que é passada para todas nós que somos ali as sobreviventes é a seguinte: olha, amanhã isso pode acontecer com você. Caso você queira abandonar um relacionamento, porque o feminicídio acontece devido à decisão da mulher de abandonar relacionamento afetivo, olha, isso pode acontecer com você. É um recadinho que nos é passado. A Maria da Penha, quando ela foi agredida em 1983, para vocês terem uma ideia, não havia nem delegacia de defesa da mulher. Ela foi agredida em 83, ela levou um tiro nas costas que atingiu a medula, ela ficou paraplégica. Depois ainda teve a situação em que ela quase foi eletrocutada. A primeira delegacia da mulher, ela foi criada em 1985, 2 anos depois. Delegacia de Defesa da Mulher foi, assim, o primeiro instrumento, realmente, de que se serviu a mulher para chegar em um ambiente de acolhimento, com outras mulheres, com uma rede de assistência social, de assistência psicológica. Foi aí o primeiro passo. Nessa lei que leva o nome da Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, nós temos a descrição legal de formas de violências doméstica e familiar contra a mulher. Então, são violências que elas são bem divulgadas por meio de comerciais na televisão. E isso chega a todas as mulheres, porque às vezes as mulheres passam pela situação e não conseguem identificar. É preciso dar nomes. Nós precisamos nos defender do que é nomeado. Então, nós temos a violência física, qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher.
Nós temos a violência psicológica, qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima. Então, quando o homem quer controlar as ações da mulher, ele quer controlar as crenças, as decisões, quando ele humilha, quando ele manipula a mulher, isso é violência psicológica. E veja que fala aqui de decisões. A mulher precisa ter respeitada as suas decisões, as suas vontades. Isso é imprescindível. Nós temos a violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, que force a mulher à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Nós temos a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure uma retenção, uma subtração, uma destruição parcial ou total de seus objetos, dos instrumentos de trabalho da mulher, dos documentos da mulher, de valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Quando o homem ele se apodera do cartão bancário da mulher e ela fica sem acesso aos seus valores. Nós temos a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Nós percebemos pela reportagem que foi exibida sobre a violência contra a mulher, em que 1.568 vítimas de feminicídio aconteceram em 2025, nós temos o seguinte: houve uma alta de 4% em relação a 2024, conforme divulgação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 62% dessas vítimas eram mulheres negras. As mulheres negras, elas têm os piores índices, inclusive quando se fala de violência contra as mulheres. Isso acontece também porque quando a mulher ela procura socorro, ela vai a uma delegacia de polícia, muitas vezes os dados, os recortes raciais, eles, eles não são computados. Então fica difícil de se saber ao certo o enfrentamento que deve ser feito. É muito pouco, sempre deveríamos ter esse recorte racial. E ainda assim, com pouco recorte racial que se tem, nós temos que 62% das mulheres que são vítimas de feminicídio são negras. E esses dados são importantes porque, a partir dos dados, é que as autoridades vão poder lançar programas, ações em benefício das mulheres negras. Nós vimos também que 50% dessas vítimas
elas tinham entre 30 e 49 anos. São mulheres muito jovens. Há décadas, a- as mulheres que foram nossas avós, por exemplo, diante de uma situação de opressão doméstica, elas falariam assim: ruim com ele, pior sem ele. Era assim? Nós já ouvimos isso. Ruim com ele, pior sem ele. Então, a mulher não possuía perspectiva fora de casa. Ela aguentava, ela aturava, ela apanhava, ela suportava toda a vilania, a tirania masculina. Atualmente, as mulheres, elas deixaram de mão esse pensamento de ruim com ele, pior sem ele. A mulher trabalha, a mulher estuda, a mulher evolui, ela progride e ela quer ser feliz. Então, é quando chega o momento que ela vê que não há mais respeito, não há mais dignidade, não há mais amor naquele relacionamento afetivo, ela, quando ela tem condições de conversar com essa criatura, com esse homem, ela diz que não quer mais continuar, que ela quer seguir o caminho dela. E isso é inaceitável para um homem machista, porque ele se sente o dono daquela mulher. Por isso é que a Maria da Penha, em vários vídeos em que ela relata toda essa trajetória dela, ela, ela comenta que é necessária uma rede de apoio à mulher que seja fortalecida. Ela fala muito do juizado doméstico, ela fala muito das casas de abrigo que são necessárias para as mulheres. Nós vimos pela pesquisa que foi apresentada que nas cidades pequenas aconteceram 50% dos feminicídios. Metade dos feminicídios aconteceram em cidades pequenas, no interior. Por quê? Não há rede de proteção, não há uma delegacia de defesa da mulher que funcione 24 horas, não tem nada. Não tem casa-abrigo. Agora, nas cidades médias e nas grandes, a rede de proteção é maior. Então, nas cidades médias e grandes, aconteceram 25% daqueles feminicídios, 1.568 relatados. Por quê? Numa cidade média, nós teremos 85% das cidades médias com delegacia da mulher. Cidades médias terão 40% com casa de abrigo. Nas cidades grandes, quase 100% das cidades grandes têm delegacia da mulher. O número exato, a porcentagem exata, 98%. Em matéria de casa-abrigo, as cidades grandes, 73% têm casa-abrigo. Então, é fundamental que essa rede se estenda para o interior. É preciso respeitar a vontade da mulher, e no Brasil, respeitar a vontade da mulher, a escolha da mulher, é uma luta feminista que vem há muito tempo. Só para se ter uma ideia, o voto feminino, o direito ao voto feminino é de 1932. É muito pouco tempo de voto feminino. De 32 para cá são 92, 94 anos. E se utilizarmos uma lupa para ver bem,
Então, a partir de 1932, quando foi instituído o Código Eleitoral, foi instituída a Justiça Eleitoral, quer dizer que todas as mulheres começaram a votar? Não foi bem assim. 32 é um marco, mas o voto mesmo, universal para todas as mulheres, igualzinho ao do homem, isso demorou um pouco. Por quê? A Constituição de 1934 contemplava o seguinte: o voto feminino era estendido em 34, 1934. O voto feminino era estendido às mulheres solteiras e viúvas que exerciam trabalhos remunerados. 1934. As mulheres casadas ainda deveriam ser autorizadas pelos maridos para votar. Aí, em 1935, o voto passou a ser obrigatório para todas as mulheres com atividades remuneradas. Mas, para aquelas que não recebiam salário, era facultativo. Essa situação, ela só foi resolvida com o Código Eleitoral de 1965. É pouco tempo, 61 anos só, que o voto feminino foi igualado ao masculino. Então, essa cadeia que se forma em torno da vontade da mulher, todos os óbices que existem para que a mulher exerça o seu livre-arbítrio, o seu pleno direito, isso permanece até hoje. Então, nós trouxemos aqui a Maria da Penha para termos um pouco mais de ânimo, lembrarmos da luta dela, porque diante desse quadro que nós temos aqui no Brasil, desanima muito, mas nós temos que ter em mente a Maria da Penha Maia Fernandes. O que ela fez? Ela levou 19 anos e 6 meses para obter justiça. Estava quase prescrevendo o crime. O ex-marido dela foi preso em 2002. E sabe quantos anos ele ficou preso? Ficou preso 2 anos. E eu não sei se vocês sabem que ele está sendo processado de novo, agora em março de 2026. Ele está sendo processado de novo, lá no Ceará, devido à perseguição pessoal que ele tem feito a Maria da Penha. E ele usou para isso um laudo de corpo de delito adulterado, para desmentir o caso de tentativa de feminicídio que deixou a Maria da Penha paraplégica. Vejam só a loucura que é isso. A loucura que é isso, esse estado de coisa. Ele está sendo processado de novo. Então, nós tiramos essas essas ideias, fizemos essas pesquisas para trazer um pouco de luz, de reflexão, para alimentar a nossa postura na defesa da mulher. Porque essa lei aqui, essa lei, a Maria da Penha, como a própria diz, ela não é uma lei para punir o homem, é uma lei para proteger a mulher, o que é muito diferente. E punir o homem que é agressor. Não são todos os homens que são agressores. Os que estão aqui presentes, com a ótima formação que têm, com a militância, não são agressores de mulheres. Muito pelo contrário, eles estão ao nosso lado. Eles estiveram debaixo de chuva, aí em São Paulo, na manifestação do dia 8. Eles estiveram também nas demais cidades, em Santos, a participar. Então, não é uma lei para punir homem, é lei para proteger mulheres. E vejam bem, a, a lei Maria
da Penha, ela é de 2006. Nós vamos encerrar citando outras leis que surgiram para proteger a mulher. Em 2012, surgiu a Lei Carolina Dickmann. Não sei se vocês lembram desse caso. É a lei número 12.737/2012. Carolina Dickmann é uma atriz e ela teve o computador particular dela invadido. E dezenas de fotos íntimas foram roubadas e ela sofreu chantagem. Então, baseada nesse caso, surgiu essa lei. Outra lei que surgiu também para a proteção da mulher, a Lei Joana Maranhão. Vocês lembram que a Joana Maranhão é uma nadadora, né? E ela relatou o assédio que ela sofreu enquanto ela era menor e treinava. Então, essa lei que leva o nome da Joana Maranhão, é a lei número 12.650/2012. Essa lei, ela aumenta o prazo de prescrição em caso de abuso de menores. Então, o que acontece? O menor completa os seus 18, aí passa a correr o prazo. Nós temos também a lei do feminicídio, que é de 2015, que é a Lei 13.104, de 9 de março de 2015. E temos também uma lei que é de 2021, que é a 14.188/2021, que tipificou a violência psicológica, que foi falada aqui como dos exemplos de violência contra a mulher. E em 2024, é mais recente, nós temos a Lei 14.994/2004. Essa lei tornou o feminicídio um crime autônomo no Código Penal e com uma pena mínima prevista de 20 anos. Então, o feminicídio deixou de ser um homicídio doloso agravado e passou a ser um tipo penal autônomo. E assim, Rosângela, nós desculpa. vamos. Pode repetir as duas últimas? As As duas duas últimas. últimas? Vamos lá. Em 2021, é Lei 14.188, é referente à violência psicológica. E de 2024 é a Lei 14.994, que tornou o feminicídio um crime autônomo. E nós temos que lembrar também que o Supremo Tribunal Federal derrubou aquela tese da legítima defesa da honra por unanimidade. Então, nós não temos mais esse tipo de justificativa para a impunidade. E nós vamos lembrar agora uma frase da Maria da Penha, para nossa reflexão. Ela diz o seguinte, que a vida só começa quando a violência acaba. Então, tomare que essa violência ela esteja por findar realmente. E abrimos para quem quiser fazer alguma indagação, alguém quiser fazer algum comentário, enriquecer a exposição, as 3 exposições que foram feitas. Por gentileza, Rosângela, fiquem à vontade. Rosângela, Rosângela, Sim, tá me escutando? Não, sim. eu queria propor o seguinte, Rosângela e Kátia e Dora, que a gente pudesse continuar esse debate, com as dúvidas, questões, Uhum. acréscimos, na primeira parte da frente da semana que vem, porque nós estamos já, são
9h30, né? Mais ou menos. A gente tinha o prazo até meio-dia, e tem dois temas que vão acontecer essa semana que a gente precisava falar. Então, eu proponho aí, eu não sei se há concordância, eu proponho que a gente retome o debate sobre a questão da mulher, né, já que é o mês de março, e com as dúvidas e as observações sobre a excelente apresentação de vocês três. E aí a gente pega uma primeira parte na semana que vem. Não sei o que vocês acham. Não, perfeito, Milito. Não há divergência quanto a isso, há acordo. Vamos seguir adiante. Na primeira parte Rosângela da. e Milito, Sim. só Também agradecendo aí, porque eu concordo. não sei se a colega pesquisadora pode estar na semana que vem também, né? Ah, Então, sim. agradecer aí a bela contribuição que vocês deram, e a semana que vem a gente comenta com mais propriedade e profundidade, viu, Rosângela? A atuação de Perfeito, vocês, João. que é essa pesquisa, são belíssimas, tá bom? Mas, em Perfeito, respeito à obrigada. colega, que eu não sei se ela está, já Uhum. deixar esse agradecimento a todas vocês. Obrigada. Aldo? Eu, Obrigada, eu, Gerson. eu entendo que vai demandar um tempo as reflexões acerca deste tema. O que eu queria ver com o organizativo é que tinha uma informação de que essa exposição, essa reunião, está sendo gravada pela inteligência artificial. Eu queria ver se seria possível, porque vocês trouxeram dados extremamente importantes, disponibilizar a transcrição da gravação, que está dizendo que está sendo gravada pela inteligência artificial, para que possamos, inclusive, retomar alguns pontos apresentados aqui, foram extremamente importantes, somente a questão da legislação, que algumas eu não estava atualizado sobre elas. E, se vocês acharem pertinente, retomemos o debate, então, sem problema nenhum. Perfeito, Aldo. Sim, Sem eu problema algum. compartilho depois a gravação, sem problemas. Obrigada, Raquel. Bacana. Então, vamos dar o seguimento, Milito, aí na pauta, por gentileza.